Fala, galera. Bom demais. Bora continuar a destruir? Aula 2, top 3, arranjo e combinação. Tirar esse medo que você tem, desmistificar, né? Tirou. Bora lá? Seguinte, nós vamos falar do arranjo, vamos falar de combinação, beleza? Nós vamos trabalhar com essas duas formulazinhas aqui, beleza? E com esses exemplos, eu vou falar de vários tipos de problema para vocês. Essa aula é top demais. Depois eu vou dar uma misturada nas duas e depois um probleminha quando uma pessoa pode estar ou não pode estar. Por quê? Na aula anterior, na aula 1, quando a gente falou de arranjo, né? Nós trabalhamos permutação, né? Trabalhamos também os anagramas. O que acontece? Eu te dou uma palavra com 8 letras e a gente trabalha com as 8 letras. Eu te dou uma palavra com 7 letras e a gente trabalha com as 7 letras. O que o arranjo e a combinação trabalham? Simples. Ele te dá um grupo maior, por exemplo, 10 pessoas, e vai fazer um grupo de 4. Um grupo de 6. Aí te pergunta, quantos grupos diferentes consigo fazer? Beleza? Como assim, professor? Por exemplo, um professor pediu verba para visitar 8 museus, questão do Enem. Aí te deu lá o nome dos 8 museus. Só que a prefeitura disponibilizou verba para visitar 4 com seus alunos. Beleza? Então ele tinha que montar a relação de quais que ele iria visitar. Ele podia visitar o Museu A, Museu B, Museu C e Museu D, mas ele poderia visitar o A, o C, o D e o E. Ele poderia visitar o F, o A, o B e o C. Estão entendendo? É isso, eu vou te dar um grupo maior e te pedir de quantas maneiras ele consegue montar grupos menores. E para isso a gente tem a ferramenta do arranjo e da combinação. Reparem que é a mesma coisa, basicamente. Só muda esse pezinho aqui, ó. A gente chama de... Aqui eu esqueci de colocar o NP, beleza? NP. O primeiro sempre é o maior e o segundo o menor. O que é isso? Eu tenho 10 pessoas, vou formar um grupo de 4. O maior é 10, o menor é 4. De quantos grupos diferentes eu posso montar? Então, bora destruir? Então tá. O arranjo, daqui a pouco vocês vão entender por que a ordem tem importância. E a combinação, vocês também vão entender por que a ordem não tem importância. Lau, bora destruir? Então tá. Eu coloquei 3 exemplos e vou dar alguns exemplos de problema estilo Enem. Beleza? Estilo concurso, porque isso aqui também cai pesado em concurso. Bacana? Tá aqui, ó. Beleza. 1. Eu coloquei um exemplo, combinação de 10 para 4. Como que eu resolvo isso? Ó, NP, é só guardar o seguinte, combinação, maior, menor, maior, menos o menor. Arranjo, maior, maior, menos o menor. Fechou? Ou, seguir a formulazinha. A combinação é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, vamos lá. Combinação de 10 para 4. Maior, menor, maior, menos o menor. Tudo fatorial. Acabou. O resto nós já aprendemos na aula 1. Bora, eu vou ter 10 fatorial sobre 4 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Show de bola? Então eu vou ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Tudo bem? Eu vou com maior, eu vou com de cima até o maior do de baixo. Por quê? Eu sumo com esse fatorial. O 4 fatorial eu abro. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bora cortar o 8? Todo mundo gosta de cortar o 8. Ó, vamos lá. O que que rola? 4 vezes 2 é 8. Eu, ó. 1.
porque 8 dividido por 8 é 1. 9 por 3, 3. Ó, o que você vai fazer? Multiplicar o que sobrou. 7 vezes 3, 21 vezes 10, 210. O que é isso? Qual que é a combinação de 10 para 4? 210. Bora transformar isso num problema? Imaginem que os professores de uma escola daqui de Belo Horizonte, professores das escolas municipais, estão organizando uma greve. Beleza? 10 deles tomam a frente dessa greve. Propulsores dessa greve. Beleza? Então, eles organizam a greve, vai todo mundo para Afonso Pena, 5h30 da tarde, para fazer aquela zona, né? Engarrafar tudo. Vai todo mundo para a porta da prefeitura. Beleza? E começa a fazer a manifestação. O prefeito de Belo Horizonte vira e fala assim, ó, eu vou receber 4 dos 10 organizadores para conversar. Então tá, eu tenho 10 organizadores. Aí os 10 se organizam. Beleza? Aí pode ser, ó, organizador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, o que ele vai fazer? Eles vão fazer comissões de 4 para ir lá conversar com o prefeito. Então, o problema pode ser assim. Eu tenho 10 professores, vou fazer uma comissão de 4 professores. Quantas comissões diferentes eu consigo fazer? Ou quantas comissões distintas eu consigo fazer? Esse é o simples, mas ele pode contar que essa historinha toda que eu contei e te pedir a mesma coisa. Beleza? Então, dos 10, eu posso chamar o 1, o 2, o 3 e o 4. Vai lá esse. Ou pode ser o 1, o 4, o 5 e o 6. Ou pode ser o 3, o 5, o 7 e o 10. Ou pode ser o 10, o 9 e o 8. Então, você tem um tantão. Beleza? O que acontece aqui? É uma combinação de 10 para 4. Professor, por que não é arranjo? É porque ele não deu função para ninguém, como que eu posso dizer? Ele não te deu função para ninguém dos 4 que vai ser escolhidos. Beleza? Quando eu formei um grupo de 4, tá aqui os 4 que eu escolhi. Vai lá os 4 conversar. Eles não têm função. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4, se eu falar 3, 2, 1 e 4, ou se eu falar 4, 3, 2, 1, é a mesma coisa. A ordem não tem importância. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho 10 pessoas, vou formar uma comissão de 4 pessoas. De quantas maneiras distintas eu formo essa comissão? Então, eu tenho 10, vou escolher 4. E eu não dei função para nenhum. Os 4 estão escolhidos, os 4 vão lá, vão fazer tudo que for para ser feito. Cada um não tem função. Então, a ordem não tem importância. Fechou? Aí a combinação de 10 para 4 dá 210. O que é isso? Você consegue montar 210 comissões diferentes. Beleza? Lembra do museu? Eu tinha 8 para escolher 4. Então, o que eu vou fazer? Combinação de 8 para 4. Porque não deu ordem, não falou qual museu tem ordem. Acabou. Então, se só falou isso, fechou. Lá tem um que é muito tradicional. Entendi, professor. Bora lá? Continuar. Tem um que é muito tradicional, que é o seguinte. Combinação de 8 para 3, vocês vão entender porque que é tradicional. Então, bora lá? 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Então, teremos 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. Eu vou com o de cima até o maior do de baixo. Eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6, paro no 5 fatorial. Sobre 5 fatorial. Corto. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Beleza? Acabou.
7 vezes 8, 56. Lau! Lau! Beleza? O que seria isso aqui? Beleza? Uma equipe, um hospital tem 8 médicos e será feita uma cirurgia com 3 desses médicos. Dos 8 serão escolhidos 3. Quantas equipes diferentes com esses 8 médicos eu consigo montar? 56 equipes. É o médico Antônio com Pedro com Reginaldo, o Pedro com Reginaldo com José, a Fernanda com Pedro com José. De quantas maneiras? Acabou, 56. Lá, o que eu falei que é importante? Pode ser de figuras, tá? O Enem ama figuras. Olha aqui, ele te dá bonitinho uma circunferência e coloca aqui 8 pontos. A, B. Eles põem na circunferência para eles não ficarem em linha reta. C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e H. Beleza? Aí, tá lá, os 8 pontos da circunferência. Eles vão montar triângulos de tal maneira que esses pontos sejam os vértices do triângulo. Vou montar um triângulo aqui, ó. Os pontos serão vértices. Vou montar o triângulo A, G, C. Olha lá. Na realidade, eu estou pegando 8 pontos e separando de 3 em 3. O que é isso? 8 pessoas, vou formar uma comissão de 3 pessoas. Quantas comissões eu conto? É a mesma coisa. Bacana? Lau? Então, quantos triângulos eu consigo fazer? 56. Deixando bem claro. Ó, eu crio outro triângulo aqui, ó. O A, D, o HD. Olha lá. Criou outro. Beleza? Mas você está encontrando apenas os triângulos com esses vértices. Quantos triângulos formam o todo, eles não vão te perguntar. Fechou? Porque aqui forma outro. Ó. Aqui forma outro, aqui forma outro. Aí você pira a cabeça. Então, te pediu, te dei 8, outra maneira. Ele pode falar que tem 8 pontos no plano, tá? Eles nunca serão colineares 3 a 3. O que é isso? Eles nunca vão estar em linha reta 3 a 3. Porque linha reta não forma triângulo. Beleza? Quantos triângulos eu posso montar? Acabou. Combinação de 8 para 3. Ah, professor, por que a ordem não tem importância? Porque o triângulo AHD é o mesmo triângulo DAH. Fechou? Lau, que bacana. Então tá. Arranjo. Olha aqui. O que é arranjo? Arranjo é quando aquele amigo seu chega e fala assim, ô velho, tem que ir embora para casa ali, eu tô sem dinheiro para passagem, mas arruma 5 conto emprestado aí, você vai lá e responde, arranjo. Bora, o que é um arranjo? Um arranjo de 10 para 3, é isso aqui, ó. 10 fatorial, maior, menor, menos o maior. Fechou? 10 menos 3 fatorial. Então, teremos 10 fatorial sobre 7 fatorial. Bora? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Eu vou com de cima até uma... Lá. 8 vezes 9, 72 vezes 10, 720. Fiz, beleza? Então, o que é isso? Eu tenho 720 arranjos de 10 para 3. Como assim, professor? Vamos pensar numa equipe, 10 professores do colégio, eles vão organizar, 10 professores resolveram fazer uma gincana. Beleza? 10 professores. Desses, serão escolhidos 3 para organizar a gincana. Beleza? Tá? Só que
Desses três, um vai ser o diretor-geral da gincana, que toma todas as decisões, o outro, o vice-diretor-geral da gincana, e o terceiro, o organizador. Então, o que acontece? Aqui eu não estou escolhendo três e cada um vai fazer o que Deus dará. Cada um vai ter a sua função. Pode vir assim, ó, de um grupo de 10 pessoas, vamos fazer uma comissão com 3 pessoas, de tal maneira que cada um terá uma função diferente. Falou em função diferente, a ordem tem importância. Entendeu? Então, o que é isso? Eu tenho lá 10 professores, escolhi 3. Por que dá mais do que o valor, dá mais do que a combinação? Porque dentro desse grupo de 3, ainda eu posso falar que esse vai ser o diretor, o vice e o organizador. Mas dentre eles eu posso trocar diretor, organizador e vice. Entenderam? Então eu vou ter grupos dentro de grupos. Então toda vez que falou que é função distinta, funções diferentes, é arranjo. Não falou nada de função, ou eles vão ter funções iguais, é combinação, acabou. De quantas maneiras eu consigo organizar os grupos? 720 maneiras diferentes. Lau. Então, beleza. Olha aqui. Vamos lá. Vamos fazer trabalho os dois ao mesmo tempo? Ó. Bora destruir. Aqui é para destruir, é para fechar. Imagina que lá no Enem, fala de um hospital público, né? Que ele é referência, e que esse hospital ele tenha 6 médicos e 8 enfermeiros. Poderia ser numa sala de aula, 6 alunos e 8 alunas. Beleza? Mesma coisa. 6 médicos e 8 enfermeiros. Fechou? O que ele vai falar? Para uma cirurgia, será composta uma equipe com esses 14 profissionais, tal que serão escolhidos 3 médicos, e põe aí 3 médicos e 5 enfermeiros. Só que ele vai falar que dessa equipe escolhida, cada um desses 5 enfermeiros terá uma função distinta, ou cada um vai ter uma única função, funções diferentes. Beleza? Então, o que acontece? Diferentes. Deixa eu mudar aqui que o vermelhinho está acabando a tinta, galera. Funções. Cadê o azul? O azul deve ter caído, né? O azul branco caiu. Ó, funções diferentes. Aí ele vai te perguntar: quantas equipes diferentes eu consigo montar? Acabou, velho. Acabou. O que rola? Vamos lá? É porque minha PCzinha está mostrando aqui. Ah, tá. Tem um aqui no apagador, um azul. Obrigado. Ó, continuando nosso lindo trabalho. Beleza? O que vai fazer? Aí ele vai perguntar quantas equipes diferentes eu consigo montar. Nos médicos, eles não falaram nada. Os 3 médicos foram escolhidos e eles vão lá para dentro fazer cirurgia. Fica lá em cima, ó, tem um trem ali, o outro vai lá, não faz isso para mim. Eles não têm função o que cada um vai fazer. Então, você vai separar médicos de enfermeiros. Bora.
Médicos são quantos? São 6. E eu vou escolher 3 sem que esteja funções diferentes. Beleza? Ó, não dei função para cada um. Então, o médico é a combinação de 6 para 3. Beleza? Então eu faço maior, menor, maior menos o menor, 6 menos 3, 3. Ó, eu vou com 6 até o 3, que embaixo os dois são iguais, e corto. 3 com 3. Esse 3 fatorial eu abro. 3 vezes 2, 6. Aqui é 6, corto com 5 vezes 4, 20. O que é isso? Com 6 médicos, eu posso escolher 3 deles. Quantas maneiras diferentes eu escolho? 20. Não falei em funções diferentes, combinação. Enfermeiros. Aqui, ó, engessou o enfermeiro. Não é? Cada enfermeiro vai ter função diferente. Então, nós vamos fazer enfermeiros. Quantos são? 8. Eu preciso montar uma equipe com 5. Beleza? Então, eu vou ter, já que as funções são diferentes, tem importância. Então, eu vou ter um arranjo de 8 para 5. Fechou? Então, teremos maior menos o menor. Tudo bem? Então, bora. Olha o tamanho disso aqui. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou pagar aqui, ó. Paga não! Tá aí gravado para você, pô. Vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Fechou? Bora? Ó, tem que fazer. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 840 vezes 8 no 67. Ou seja, só de enfermeiro eu tenho 6.720 maneiras diferentes. Gente, vê se não é a cara do Enem aqui, esse chato. É ou não é? Mas e agora? Beleza. Então eu tenho 20 equipes de médico e 6.720. Eu somo ou multiplico? Pô, aqui eu tenho 6.720 equipes de enfermeiro. Então, equipe 1, anota, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 6.720. E tenho 20 equipes de médico, tal. Essa equipe aqui, ela dá para montar com qualquer uma dessas 6.720. A equipe 2 com qualquer uma dessas 720. Então, o que eu faço? Multiplico 6.720 vezes 20. Esquece os zeros. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2, 6, 12 com 1. 13, 2 zeros. Olha isso, gente. 134.400 equipes, né? Ou equipes para cirurgia envolvendo os médicos e os enfermeiros. Lá, lembrando que o Enem, ele pode trazer isso dessa maneira, né? Letra A, B, C, aí vai vir uma letra que vai vir lá assim. Combinação de 6 para 3 vezes o arranjo de 8 para 5. A resposta pode ser 134.400, ou só de você ter o conhecimento e lá marcar. Fechou? Fechou. Ô, Rodrigão, mas eu já cansei de ver no Enem, por exemplo, tem lá 7 estudantes, vai escolher 4 estudantes, e dentre essas 4 estudantes,
eu tenho a Manuela, a Manu, Fiotinha. Beleza? Aí ele perguntar, né? Eu tenho 7 estudantes, vou escolher 4. De quantas maneiras diferentes eu consigo montar esse grupo de 4 estudantes, de tal maneira que a Manuela esteja dentro, ou a Manuzinha esteja fora? Pode ou não pode? Então vamos ver isso. Ó, fechou aqui? Lau. Vamos lá. Apagando. Usando apagador agora? Não estou usando a cuequinha. Ó, então vamos lá. Resumindo, eu tenho 7 estudantes. Dentre eles, a Manuzinha. Zinha. Fechou? Ó. De quantas maneiras eu consigo montar, tá? Eu tenho 7 estudantes, dentre elas Manuzinho. Eu vou formar um grupo com 4 estudantes. Vou formar um grupo com 4 estudantes. Beleza? De quantas maneiras eu consigo formar esse grupo de tal modo que a Manuzinha esteja entre eles? Velho, esse é um dos mais fáceis. Em nenhum momento, ele virou e falou que tem importância. Então, isso é combinação. Você tem 7, vai montar 4. Beleza? Para que a Manuzinha esteja dentro, você está afirmando que ela está dentro. Então, das vagas dos 4 estudantes, uma é da Manu. Beleza? Então, sobram apenas 3 vagas. Fechou? Porque a Manu já está no grupo. Beleza? Ou 7. Ou seja, dos 7 que eu vou escolher, sobraram só 6. Por que só 6? Porque uma eu já escolhi, que é a Manu. Então, beleza, bora. Com a Manu dentro, o que você faz? Combinação de 6 para 3. Por que 3? Manu já não está no grupo, então sobrou 3 vagas para 6. Então eu tenho uma combinação de 6 estudantes para 3 vagas. Lau? Então eu vou fazer maior, menor, maior menos o menor. Está ali, ó. Fechou? Nós já fizemos aqui, ó, 20 combinações em que a Manuela, a Manuzinha, está dentro. Tudo bem? Lau e o que rola? Pode perguntar quando ela não está dentro. Eu vou montar o grupo de 7 com a Manu fora. E aí? Simples, simples. Você vai ter que calcular ela dentro. Beleza? Você vai calcular o total e tirar a Manuela. Entenderam? Se você não quer ela, você calcula com ela. Você calcula todos, tira os que a Manuela está presente, então você vai ter só os que a Manuela não estão presentes. Lau! Acabou, você vai fazer qualquer uma que cair aí, ó. Então, bora. Aqui, ó. Ela dentro e ela fora. Como é que eu faço fora? Eu vou fazer a combinação de 7 para 3, beleza? Eu vou ter 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Vou com o de cima até o maior do de baixo, bora? Ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Paro e corto com 4. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Dá 1. 7 vezes 5. 35. O que é isso? Se só te perguntasse assim, com um grupo de 7 pessoas, vou formar uma comissão com 4 pessoas. Quantas comissões eu formo? 35.
Com um grupo de 7 pessoas, eu vou formar uma comissão com 4 pessoas, de tal modo que a Manuzinha, que faz parte das 7 pessoas, esteja lá dentro. 20. E ela não está dentro. Não está dentro, você vai pegar o total e tirar ela dentro. Que dão 15. Lau. Lau. Fechou? E, só para encerrar, imaginem que, top demais, né, galera? Imaginem que eu tenho um grupo de 6 pessoas, são sócios de um clube. Ó, vamos botar mais aqui, ó. De 8 pessoas. Beleza? Eu tenho um grupo de 8 pessoas. Vou formar uma diretoria com 3 pessoas, dessas 8 pessoas. De tal modo que uma vai ser o presidente, o vice-presidente e o outro diretor. Beleza? Então, eu tenho 8, vou formar uma equipe com 3 para dirigir o clube. De tal modo que um é o presidente, o outro o vice e o outro diretor. Beleza? Show de bola. Tô entendendo. Galera, o que é isso aqui? Quantas equipes eu consigo montar? Quantas diretorias eu consigo montar? Aqui eu dei função. Um é presidente, o outro vice, o outro é diretor. Se eu fiz isso, acabou. É arranjo. Mas você pode fazer arranjo de 8 para 3, ou também, galera, fazer os 3 risquinhos. O arranjo te dá essa possibilidade. Presidente, vice e diretor. Eu tenho 8 vagas para o primeiro, um vai ser o presidente. 7 para o segundo e 6 para o terceiro. Beleza? Aí vai ser 42, porque 7 vezes 6, 42 vezes 8. 8 vezes 2, 16, 42, 33. 336 maneiras diferentes de eu montar. Fechou? E, olha que vê se não é a mesma coisa. 8 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre 5. Lá. Olha lá, 8 vezes 7 vezes 6, 333. Então, fechou? 336. Eu falei 3. TT me chamou a atenção aqui. 6. Lau, tamo junto. Aguardem o próximo vídeo aí. Gostou? Achou legal? Compartilhe. Bate o sininho aí, ó. Dá o like. Lau, fui.